Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o PLCR11, o plural recebíveis. E eu falei isso no mês passado, esse fundo ele é muito conservador. Então, para compensar o investimento nele, você precisa pagar barato, porque senão ele não vai trazer retorno. Até porque ele ainda tem taxa de administração, então você tem que descontar do retorno 1,20. O que não faz o menor sentido você comprar até no VP. Você tem que comprar com baita desconto para ele compensar. Então, isso é a estratégia do fundo, ele é muito conservador. Na verdade, eu acredito que é um dos mais conservadores de papel que a gente tem, mas assim, é uma estratégia de diversificação, o que eu não concordo muito, tá? A gente vai ver aqui, então, o relatório agora é de fevereiro de 24. Como eu falei para vocês, olha só, ele tá com um pequeno deságio, mas na verdade, para mim, isso aqui ainda tá pouco. Ele precisaria ser negociado mais para poder valer a pena. E aí, eu vou mostrar para vocês o que isso impacta nessa taxa de administração aqui, porque você tem que descontar esse 1,20, porque se o fundo cobra 1,20 por ano, é como se você, por exemplo, tivesse um ativo IPCA mais 6, mas você está recebendo IPCA mais 4,8, porque ele, em tese ele está tirando esse 1,20 de taxa. Então vamos lá, olha só, a carteira dele não mudou muito do mês passado para esse, praticamente sem mudança. E aqui, o que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, eles colocam IPCA de aquisição e de marcação a mercado. Pessoal, quando a gente fala do retorno do fundo, a gente está falando no spread de aquisição, que é esse daqui, que é o que está rendendo os CRIs para o fundo. O spread de marcação a mercado é o spread se ele negociar os ativos. Tá? Ele vai negociar, e tanto é que se ele negociar nessas taxas aqui, se ele vender, ele vai vender mais barato do que ele pagou. Porque lembra, a taxa sobe, o preço do título cai. Então aqui, se ele vender, ele vai trazer, se ele vender algum ativo desse que comprou a 5,8 e vender a IPCA mais 7, que é o que o mercado está pagando, ele vai ter prejuízo nesse ponto. Então isso daqui é mais para mostrar o quanto que a curva de juros afeta o fundo. Mas então isso daqui também faz com que haja uma marcação da cota patrimonial também. Tá? Então é importante a gente entender. Mas o que importa para o retorno do cotista em termos de rendimentos é esse aqui. É a parte alocada em termos de aquisição. E se a gente pegar aqui, pessoal, IPCA mais 5,2. Olha só. Peguei o tesouro aqui para vocês. IPCA, ele está rendendo menos do que o IPCA. IPCA 5,9, o 2035 5,82. Então, por isso que eu falo para vocês, ele está rendendo o mesmo que o IPCA 2035, NTNB 2035. Então, para valer a pena, isso nesse valor aqui, né, de 92,05. Então aqui, obviamente, ele está rendendo um pouquinho mais, você pagando esse preço aqui, mas é importante vocês terem ciência que para esse fundo ter sentido, ele tem que ser comprado mais alto, porque vocês têm que considerar isso aqui também. Essa cobrança da taxa de administração, que é de 1,2 por ano. Então, olha só, em fevereiro eles realizaram um incremento do CRI Lar Cooperativa de 1,9 milhão. E olha só, se a gente descer aqui na própria tabela, porque aqui mostra a rentabilidade. Cadê ele aqui? Ó, marquei aqui. CDI mais 2, pessoal. Isso daqui tá até mais baixo que os fiagros que a gente conversa aí bastante, né? Conservadores, né? CDI mais 2, 2,4. Então, é um fundo bem conservador mesmo. Então, para valer a pena, infelizmente, na minha visão, ele tem que ser comprado barato. É um fundo que é difícil, ele é pequenininho, né? 194 milhões. Então, parece que é a estratégia core do fundo mesmo, não tem muito o que falar. E aqui eles colocam que, inclusive, eles colocam que a nossa estratégia a médio prazo é alocar a parcela do caixa, atualmente 9 do PL, em ativos ligados a risco de obra. Nossa senhora, né? Como se eles fossem arriscar muito o PL. Tomara que aumentem um pouco a taxa de carrego do fundo, porque é difícil investir nesse fundo com esse retorno. Então eles colocam aqui que eles falam que eles acreditam que a queda da taxa de juros vai beneficiar muito o setor de construção, que de fato isso acontece mesmo. Até porque isso facilita financiamento, o INCC fica mais barato, que é o índice que corrige praticamente tudo relacionado à construção civil. Então eles têm razão isso. E aqui eles colocam que o IPCA foi 0,42, fevereiro e março são 80 e 0,2. Aqui a gente precisa ver se março vai fechar 0,40, 0,20 mesmo, a gente não sabe ainda, mas vamos ver se de fato isso vai acontecer.
Então aqui eles colocam que atualmente estamos com 67% do portfólio indexados ao IPCA. Eles colocam marcado a mercado de IPCA mais 7, representando 2% acima do DNTNB de referência. Lembrando que, pessoal, isso eu volto a falar para vocês, o retorno que o fundo tem em termos de rendimento é na taxa de aquisição, é a taxa que ele tem comprada, né? Não a taxa, isso aqui é a taxa de marcação a mercado, caso ele negocie antes do vencimento. Isso vale para qualquer investimento que você fizer. Você comprou um título do Tesouro a IPCA mais 6, você vai ter o retorno IPCA mais 6. Porém, se você vender esse ativo antes, você vai vender ao mercado, tá? Então a gente tem sempre que ficar atento sobre isso. Então aqui o rendimento anunciado foi de 0,80, que é o padrão dele, ele vem pagando isso todos os meses, né, nos últimos meses, pagando por 8,80. Ele gerou um pouquinho mais de resultado agora em fevereiro, exatamente porque que é o que eu tenho falado para vocês, principalmente por causa da inflação de janeiro e fevereiro. Aqui a gente vê a parte de lucro líquido e lucro distribuído, né, ele fez uma reservinha, ele conseguiu fazer uma reserva. Que mais aqui que a gente vai mostrar? Aqui, ó, que eu falo a taxa de aquisição dele, que eu mostrei para vocês lá, é baixíssima, né? Embora a parte de mercado tenha subido por causa da questão dos juros futuros, que subiram mesmo, mas embora a taxa Selic, por isso que é importante vocês entenderem, né, pessoal? Falar a taxa Selic caindo, isso vai beneficiar, mas o que importa para fundo imobiliário é juro futuro. Porque o juro futuro é o que representa a perspectiva para onde a economia vai. A taxa Selic, ela é juro de curto prazo. Obviamente que ela dita um pouco a questão da economia do país, mas assim, não adianta nada eu cortar agora, mas se o Brasil continuar gastando do jeito que está, obviamente que a inflação vai subir, então por isso que os juros futuros foram precificados lá em cima. A gente falou bastante isso sobre em janeiro, nos vídeos recentes aí que a gente falou sobre a questão da compressão de taxa, né, principalmente por causa da elevação dos juros, né, então a gente acompanhou isso bastante. Bom, aqui a gente tem toda a parte de alocação do fundo, né? Não tem nada de alteração. Pessoal, é um vídeo rápido porque é um fundo que não me interessa muito. Eu trago porque tenho pessoas no meu grupo de WhatsApp, que a gente já passou 300, a gente está quase 310 pessoas, o link está aqui embaixo. Então é interessante se você quiser discutir fundo imobiliário, bater papo, é bem bacana, a gente discute fundo imobiliário praticamente todo dia, e tem pessoas lá que são cotistas e pediram para eu acompanhar, vou continuar acompanhando, mas vocês vejam que não tem muito o que falar desse ativo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.